E nós iremos, irmãos, ler a carta de Tiago, vamos reler os versículos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui, meus irmãos. Nós estamos considerando esta abençoada epístola, na qual Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, um homem notável entre os apóstolos, uma das colunas da igreja em Jerusalém, como diz o apóstolo Paulo, nos ensina a respeito do dever de praticar a fé que temos em Jesus Cristo, e não apenas termos um assentimento intelectual das nossas doutrinas. Tiago nos ensina a maneira como devemos olhar para a nossa vida e em tudo ver a providência de Deus. Ele nos ensina que todas as coisas, ou em todas as coisas, Deus está trabalhando de tal modo que nós possamos crescer espiritualmente. Que nós devemos lidar com os problemas da vida e devemos lidar com as mais variadas circunstâncias, procurando olhar tudo com os olhos de Deus, do ponto de vista de Deus. E é por isso que ele diz, então, nos primeiros versículos da sua carta, que quando nós estivermos passando por tribulações, ele diz assim: façam das tribulações um motivo de alegria, porque através das provações da sua fé, vocês estão crescendo. Acontece que nem sempre é fácil nós percebermos isso. Nem sempre, ou na maior parte das vezes, é difícil nós entendermos aquilo que está acontecendo. E isso nos leva, então, meus irmãos, àquilo que Tiago afirma e que nós queremos considerar hoje. Ele diz assim: mas, a partir do versículo de número 5, mas, se alguém precisa sabedoria, isto é, se alguém não está conseguindo olhar para as dificuldades da vida e ver nelas uma maneira de crescer espiritualmente, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque se você pedir a Deus, Deus, Ele dá liberalmente. Ele não vai lançar nada em seu rosto. Ao contrário, Ele vai atender àquilo que você está pedindo. Mas aí Tiago coloca duas condições. Ele diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque se você pedir sem fé que Deus vai lhe atender, você não vai alcançar nada do Senhor. Essas duas condições, meus irmãos, elas são muito importantes. Fé, confiança de que Deus irá atender, e o reconhecimento do quanto nós precisamos desta sabedoria. Mas nós vamos tratar disto na próxima semana, se assim Deus nos conceder. A maneira como nós podemos orar com fé
e com reconhecimento das nossas necessidades. Hoje eu gostaria de me deter com os irmãos a respeito daquilo que eu entendo ser a chave para nós termos fé em nosso coração. Isto é, se eu hei de orar na confiança de que Deus me atenderá, primeiramente o que eu preciso fazer é ter fé ou ter confiança em Deus. Fé é exatamente isto, né? Agora, para eu confiar em Deus, primeiramente, eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber quem Ele é. E é sobre isso, então, que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite. Quando Tiago diz assim, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, o que ele está nos ensinando a respeito do Deus a quem nós oramos? Primeira coisa que eu gostaria de destacar é quem é esse Deus a respeito de quem Tiago está falando. No versículo de número 5, ele diz assim, se algum de vocês precisa sabedoria, peça essa sabedoria a Deus. Depois no versículo 7, ao explicar a necessidade da fé, ele diz que o homem descrente não receberá alguma coisa do Senhor. O que eu quero dizer é que Tiago está aqui correlacionando Deus com esta palavra, Senhor. O Deus que nos atende é o Senhor. Agora, volte por favor, para o capítulo 1, versículo de número 1. Tiago escreve assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos dar um passo a mais. Lá no capítulo 2, versículo 1, Tiago escreve assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então você percebe a maneira como o Tiago aqui ele vai usando várias expressões para se referir àquele em quem nós devemos ter fé, aquele a quem nós devemos confiar. No versículo 1 do capítulo 1, ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, versículo 1, ele diz que Jesus Cristo é o Senhor da glória, em quem nós devemos ter fé. E no capítulo de número 1, ele já havia falado, no versículo 7, que quem responde às nossas orações é o Senhor. Você percebe? Tiago, ele como que transita entre essas três expressões bem naturalmente. Ora ele diz que nós confiamos em Deus, ora ele diz que temos fé em Jesus Cristo, ora ele diz que Deus é o Senhor, ora ele diz que Jesus Cristo é o Senhor da glória. E por que ele faz isso? Como todos os outros escritores do Novo Testamento. É porque, de acordo com a revelação do próprio Senhor Jesus, Jesus é a encarnação de Deus entre nós. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como nós costumamos falar em nossas formulações teológicas. A doutrina cristã nos ensina que Deus, o Criador do universo todo, o que sustenta todas as coisas, o que dirige todos os acontecimentos da história, Deus se fez carne e habitou entre nós, no seu Filho, ou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Em conexão com isso, meus irmãos, eu gostaria de ler um texto que está no Evangelho de João, no versículo de número 14, onde o Evangelho nos fala a respeito da manifestação de Deus por meio de Jesus Cristo. João capítulo 14, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 13, está bem? Então está escrito assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai.
Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você percebe como Jesus o resplandecer da glória do Senhor, de modo que alguém, quando contempla a Jesus Cristo, quando alguém olha para Ele, está vendo o próprio Deus que se fez carne, Deus exatamente em seu caráter, como Ele é. Jesus revela para nós a sabedoria, a bondade, o amor. Jesus eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado por meu intermédio. Quando Tiago está escrevendo a respeito do Deus a quem nós devemos orar, mirar, meus irmãos, como nós temos visto, é o homem que escreveu isto. Humanamente falando, Tiago era da mesma família de Jesus. Eles frequentavam a mesma sinagoga todos os sábados. Jesus e Tiago, juntamente com outros filhos de Maria, comiam, bebiam, cresceram na mesma casa, aprenderam com os mesmos pais. E por causa disso, Tiago, nos diz o Evangelho de João, durante muito tempo ele teve dificuldade em crer que Jesus era de fato o Filho de Deus. Até aquele dia em que ele viu Jesus ressuscitado. E aí, então, a postura de Tiago tornou-se completamente diferente em relação a Jesus, de modo que ele passou a crer no Senhor Jesus, não apenas como seu irmão mais velho, digamos assim, nascido na mesma família, criado na mesma casa. Ele entendeu que Jesus era a encarnação do próprio Deus. E é por isso que Tiago, então, aqui ecoando o ensino de Jesus, ele começa a sua carta não dizendo assim, Tiago, irmão de Jesus, mas ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E agora, na sua carta, ele diz assim, algum de vocês está precisando sabedoria? Peçam, porque o Senhor dará. Ora, se Jesus é o Senhor, Tiago está somente seguindo o ensino de Jesus no Evangelho de João que nós acabamos de ver. Ele diz assim, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Segunda coisa que eu gostaria de destacar é que o Deus a quem oramos, o Deus revelado em Jesus Cristo, é um Deus que atende a todos aqueles que o buscam. Tiago diz assim, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. Veja, Tiago não está dizendo aqui que Deus vai ouvir somente a certas pessoas que conseguirem preencher certas condições. Como eu disse para vocês,
há certas condições, a respeito das quais falaremos na semana que vem, mas quando o Tiago está falando disso, ele mesmo já está nos ajudando a preencher essas condições. E uma das coisas que ele quer que nós entendamos é que Deus dá a todos. Se algum de vós, eu poderia dizer, se Tiago estivesse aqui, hoje, nesse púlpito, olhando para vocês, ele diria assim para vocês, se algum de vocês, ele não diria assim, se apenas o Leonardo precisar sabedoria, ele será ouvido. Ele diria, qualquer um de vocês que precisar de sabedoria, peça a Deus. Porque, agora veja a segunda expressão, a todos dá liberalmente. Se você perceber que precisa, diz Tiago, apenas peça. Nós entendemos que se compreendermos a liberalidade que há no coração de Deus, a nossa própria fé com isso estará sendo fortalecida. Olhe para as Escrituras Sagradas. Deus é aquele que, por exemplo, atende ao rei Salomão. Quando Salomão pede a Deus sabedoria para fazer a sua vontade. Assim como Deus ouve o grande rei Salomão, Deus também ouve aquele humilde homem do campo, Manoá, quando Manoá precisava sabedoria para criar seu filho nos caminhos do Senhor. Você se lembra que Manoá foi o pai de Sansão e orou pedindo a Deus por sabedoria. Deus atende a homens, agora se você ler a Escritura, verá que ele não faz acepção de pessoas. Ele atende a homens, a mulheres, a crianças, ele atende a idosos, ele atende a jovens, Deus atende a ricos, atende a pobres, atende pessoas que estão numa posição de grande poder neste mundo e atende também as mais humildes. Então, basta que nós entendamos primeiramente que Deus está disposto a atender a todos. Mas, pastor, Deus atende a pecadores? Deixa eu ser um pouco mais forte naquilo que eu estou dizendo. Será que Deus atende o mentiroso? Deus atende o desonesto? Deus atende ao feiticeiro? Ou será que Deus atende ao traficante de drogas? Será que Deus atende aos agressores, aos infiéis? Deixa eu ilustrar. Vamos supor que haja entre nós, é só uma suposição, tá bem, meus irmãos? Haja entre nós um traficante de drogas. Ou haja entre nós alguém que seja um ladrão. E essa pessoa naturalmente vai pensar assim. Os nossos pecados, todos os seres humanos, tornam-se indignos de estar na presença de Deus. Mas, embora Deus diga que os nossos pecados são grandes, e os nossos pecados nos afastem de Deus, a Bíblia também diz que Deus é disposto a perdoar os pecados. Deus é disposto não somente a dar sabedoria, mas Deus é disposto a dar tudo que é necessário para a nossa salvação. Eu quero ilustrar isto, meus irmãos, com algumas promessas de Deus na sua palavra. Em primeiro lugar, é Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19. Deus está aqui em Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19, falando com um povo que, embora fosse muito religioso, estava vivendo uma vida longe de Deus, descaracterizada da presença de Deus. Em todo lugar em Israel, em Judá, havia crime correndo solto, havia desonestidade nos negócios, havia falsa religião. Isaías 1, 18 e 19, Deus diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes,
comereis o melhor desta terra. O que eu quero destacar é a disposição de Deus. Veja, ele diz assim: os seus pecados podem ser os piores do mundo. Você pode estar andando longe de mim, mas eu estou convidando você, venha, e eu posso te purificar dos teus pecados, eu posso te limpar, eu posso tornar a tua vida outra. Outro texto, aqui no profeta Isaías, está lá no capítulo 55, que eu gostaria de ler também. Em Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7, a palavra de Deus, Deus falando por intermédio do seu profeta, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Você se lembra daquilo que Jesus falou a respeito daqueles que se chegam a Ele? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, se você tem vivido em pecado, se você tem feito coisas erradas, e se você reconhece: eu não sou digno de estar na presença de Deus, Deus está dizendo para você: eu posso tornar você digno, eu posso te purificar, podem ser os piores pecados do mundo, eu posso te dar outra vida. Jesus diz assim: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. A terceira coisa que nós queremos dizer é que esse Deus que se revela em Jesus, esse Deus que atende às orações de todo aquele que o busca, é um Deus generoso de coração. Tiago diz: a todos dá liberalmente. Tem uma versão, eu acho que é a NVI, aliás, é a NVI, que diz assim: Deus dá livremente. Você se lembra da parábola que nós lemos no começo do nosso culto? Que aquele juiz, diz o Senhor Jesus, ele acabou atendendo a viúva porque ele estava se vendo forçado a fazer isso. E Jesus diz assim: se esse homem iníquo acabou atendendo porque se viu forçado, quanto mais o Pai Celestial, que é bem diferente daquele homem iníquo, não dará tudo o que vocês precisarem. Então, insistam, é o que Jesus está dizendo, insistam diante de Deus. A palavra generoso é uma palavra que faz muito bem ao nosso coração, quando a gente sabe que alguém é generoso. O que é uma pessoa generosa? É uma pessoa liberal, é uma pessoa pródiga, é uma pessoa que gosta de dar. E o que a Bíblia revela para nós é que Deus, por sua própria natureza, Ele é um ser generoso. Eu quero exemplificar. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 22 e 23. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto a respeito da pessoa a quem nós pertencemos. 1 Coríntios 3, 22 e 23 está escrito assim: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Considere primeiramente a generosidade de Deus em relação à humanidade como um todo. Pensa na criação de Deus. Como diz o Salmo 104, Deus criou os vales, os montes, as nuvens, os rios, a terra, os animais do campo, e Deus criou tudo para sustento do homem, e Deus criou tudo para a sua glória, e Ele diz assim: e o homem sai para o seu trabalho de manhã, trabalha o dia inteiro, volta para casa. Senhor, como são maravilhosas as tuas obras. Quando você olha para o universo à sua volta, tudo o que existe é dom de Deus. Agora pense,
quando Deus se fez carne, quando Deus habitou entre nós na pessoa de Jesus. Você vê Jesus para todo lado, conforme nos ensinam os evangelhos, fazendo o bem. Jesus cura os enfermos. Jesus liberta os encarcerados. Jesus livra os oprimidos do diabo. Jesus, acima de todas as coisas, diz que os pecados do homem estão perdoados, que basta que venham a Ele. Jesus é aquele que está disposto a dar toda espécie de bem para aqueles que o buscam. Eu acho que a melhor ilustração da generosidade de Deus, conforme o ensino de Jesus, está naquela parábola bem conhecida nossa, e bem querida também, a parábola do filho pródigo. Naquela parábola, Jesus está mostrando como é o coração de Deus. E então ele fala a respeito de um rapaz, na sua história, de um rapaz que saiu de casa, abandonou a família e gastou tudo o que tinha, toda a sua fortuna, toda a sua herança, gastou esbanjando, gastou com coisas erradas, até o dia que ele se viu muito pobre. E estava cuidando de porcos. E desejava comer as coisas que os porcos comiam, porque ele não tinha como se manter. Então aquele rapaz disse assim: que bobagem que eu fiz. Se eu estivesse na casa do meu pai, eu não teria falta de nada. E aquele rapaz então pensa: bom, eu vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer assim para ele: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos me dá um emprego. E aquele rapaz então se levantou e começou a ir para casa. Mas quando seu pai viu ao longe, humanamente falando, meus irmãos, eu penso que aquele pai poderia dizer assim: esbanjou tudo e agora está querendo de volta. Aquele pai poderia dizer assim: você não é digno de ser chamado meu filho. Mas o pai na história de Jesus, o pai que representa Deus que veio ao mundo, antes mesmo que aquele filho começasse o discurso de arrependimento dele, aquele pai abraça o filho, recebe ele em casa, coloca uma roupa nova, um anel no dedo, sandálias nos pés dele e prepara uma grande festa. O que Jesus está querendo mostrar é quanto nosso Deus é generoso para com aqueles que o buscam. Tiago diz: confia naquele que Deus é generoso e não lança em rosto. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Há um livro da sabedoria judaica, o livro de Eclesiástico, que diz que há certas pessoas que quando dão alguma coisa, depois seria melhor que elas não tivessem dado. Porque dão e depois ficam lembrando sempre que deram. E que você precisa fazer agora, você precisa pagar por aquilo que recebeu. Isso significa lançar em rosto. Já viu pessoas assim? Que ficam jogando na cara depois daquilo que fizeram para o benefício de outras pessoas? Tiago está dizendo: Deus não é desse jeito. Você não precisa se preocupar que Deus vai olhar para você e dizer assim: não, você não é digno, não, você não merece. Porque a todos dá liberalmente e não fica lançando em rosto. Ao contrário, como diz no Salmo 81, Deus diz assim: abre bem a boca, que te encherei. Eu gostaria, meus irmãos, de encerrar a nossa meditação nesta noite, fazendo a pergunta que o Espírito Santo faz a nós, a cada um de nós aqui. Você precisa sabedoria? Você precisa olhar ou saber olhar as provações com os olhos de Deus? Você precisa de entendimento para suportar as dificuldades com paciência? Deus diz aqui: você pode pedir. Quais as implicações disso para a nossa vida?
Primeiro, o Deus que se revela aqui nas Escrituras é um Deus que nos ama. É um Deus que nos trata como filhos. E sejamos já pessoas convertidas ou não, Ele está disposto a nos ouvir a todos. Se você é uma pessoa convertida ao Senhor Jesus Cristo, então você sabe, por causa do amor revelado na cruz, que se Ele não negou o seu próprio Filho para te salvar, certamente Ele está disposto a te dar tudo que é bom. Aliás, Tiago vai falar disso várias vezes na sua carta. Quais as necessidades da sua alma, irmão? O que você precisa para se tornar mais parecido com Jesus? Você precisa paciência? Você precisa mansidão? Você precisa humildade? Você precisa alegria? Amor? O que está faltando que você percebe na tua vida? Qual é a promessa que Deus faz para você? Peça. Peça confiando. Peça com fé. Peça na certeza de que o Senhor certamente vai dar tudo quanto você precisa. Mas talvez eu esteja me dirigindo a pessoas que ainda não colocaram a sua fé em Jesus e que, portanto, ainda não têm certeza da sua salvação. Talvez você seja uma pessoa escravizada a pecados, a práticas impuras, a desejos impuros, a coisas que não agradam a Deus. Talvez seja uma pessoa escravizada a práticas imorais. Talvez uma pessoa escravizada a falsas religiões, espiritismo, feitiçarias, até satanismo. Talvez escravizado a ideias tenebrosas, ideias suicidas, autodestrutivas ou destrutivas de outras pessoas. Talvez simplesmente escravo de si mesmo, das suas próprias paixões, da sua própria vontade e longe de Deus. Talvez seja uma pessoa que, embora faça tudo o que quer, seja simplesmente uma pessoa vazia e infeliz, cheia de conflito interior, sem paz na consciência. Mas o Senhor Deus faz uma promessa: ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eu tornarei você puro, limpo como a neve. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, amado, se você está longe de Deus, eu quero te fazer um convite. Venha a Jesus Cristo, através da fé. Invoque o nome do Senhor Jesus. Arrependido dos seus pecados, confesse a Ele. Peça perdão a Deus. E comece a seguir a Jesus. Ele vai te dar outra vida. Ele vai te dar uma nova vida. E você descobrirá a grande generosidade de Deus. Que o Senhor abençoe o seu coração. Amém.